Brasil e a Venezuela deverão restabelecer relações durante o próximo governo. O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva até já mandou uma carta ao presidente Nicolás Maduro e pediu para que o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, restabeleça os laços diplomáticos entre os dois países. Na carta enviada ao presidente venezuelano, Lula disse que conhece as limitações que existem para que o chefe de Estado venezuelano venha à sua posse e confirmou sua decisão de derrubar uma portaria interministerial que proíbe diversas forças políticas venezuelanas de entrar no país, incluindo Nicolás Maduro. As negociações para que os dois países voltem a dialogar de forma amistosa foi delegada ao atual embaixador e futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que disse em entrevista coletiva que após a posse do governo eleito, um encarregado de negócios será enviado para Caracas e depois, com a aprovação necessária do Senado, um embaixador. Com relação à Venezuela, o presidente também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a Venezuela, o que faremos a partir do dia 1º, enviando, num primeiro momento, um encarregado de negócios para retomar os prédios que nós temos lá, residências, chancelaria, e reabrir a embaixada, e posteriormente vamos indicar um embaixador também junto ao governo venezuelano. A expectativa é que o Brasil reabra os 7 consulados que tem na Venezuela e volte a reconhecer representantes diplomáticos do governo Maduro no Brasil. Mauro Vieira também informou que, além das visitas já anunciadas aos Estados Unidos e à Argentina, onde participará da reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Buenos Aires, Lula também fará uma viagem oficial à China nos 3 primeiros meses do seu governo. O futuro ministro anunciou ainda o nome da embaixadora Maria Laura da Rocha, atual embaixadora do Brasil na Romênia, como a nova secretária-geral do Itamaraty, que é o segundo posto mais importante na hierarquia. Com a indicação, ela se tornará a primeira mulher a ocupar esse lugar. Até o momento, 17 chefes de Estado já confirmaram presença na cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, entre eles os presidentes da Alemanha, Argentina e Portugal e o rei da Espanha. E hoje Lula fez convites para o comando de mais 2 ministérios, do Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O nome envolvido para comandar o Ministério do Trabalho é o de Luiz Marinho. Marinho é presidente do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e coordenou a campanha de Fernando Haddad para o governo do estado. Além disso, o nome de confiança de Lula é ex-líder sindical e quem é ligado aos trabalhadores aprova o nome, já que ele aparenta ser um nome forte para tocar as discussões sobre a revisão de pontos da reforma trabalhista a partir do ano que vem. Após o convite, Luiz Marinho não hesitou e aceitou o cargo. Durante a nova gestão, o Ministério do Trabalho será desmembrado da Economia, como atualmente. Marinho foi ministro do primeiro governo Lula entre 2005 e 2008. Já para o futuro Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o presidente diplomado convidou José Gomes da Silva. Ele é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, cargo em que atua desde julho de 2021 e que antes era ocupado por Paulo Scaff. Além disso, ele é filho de José de Alencar, vice de Lula nos 2 primeiros mandatos. A conversa entre Lula e Josué ocorreu em um hotel em Brasília, onde Lula está hospedado. Os petistas agora avaliam que, se o empresário não aceitar assumir o ministério, ele será convidado para indicar um nome para a pasta. Com os anúncios, aos poucos, o governo de Lula vai criando forma e os nomes já divulgados tem causado incerteza sobre a forma como o Brasil será tocado nos próximos 4 anos. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, voltou a comentar hoje o quebra-quebra de segunda-feira em Brasília, se referindo à disseminação da desinformação pouco depois da diplomação do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin.
A fala do presidente do TSE ocorre após o ministro Dias Toffoli afirmar que, após a invasão do Capitólio, 964 pessoas já foram detidas e acusadas de crimes. Dessas, 465 fizeram acordos e se declararam culpadas. Eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Desde que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes não tem tolerado a disseminação de desinformação e ataques à democracia. Nesta semana, o ministro determinou a prisão temporária do cacique Sererê Chavante pelo prazo inicial de 10 dias, após pedido da Procuradoria-Geral da República. A decisão foi baseada na suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. Um ladrão se arrependeu do que fez em Belo Horizonte. Tudo estaria bem, pelo menos aparentemente, né, Beatriz? Se ele não ficasse sabendo que invadiu a casa de um delegado. Jaquete, se fosse um filme de ação, daria para dizer que ele voltou a fita e devolveu tudo, com direito a um bilhete com pedido de desculpas. No assalto foram levados 5 relógios e 25 munições calibre 380. Para realizar o ato, o assaltante utilizou um pé de cabra que foi deixado na própria residência localizada no bairro Anchieta, que estava vazia na hora do ataque no último sábado. 2 dias depois, o dono da casa, um delegado, ficou intrigado com o que encontrou na frente do seu portão. Para surpresa e alívio, os relógios e as munições foram devolvidas pelo criminoso, que ainda deixou um bilhetinho especial para o homem. A mensagem dizia: "Estou devolvendo tudo que foi levado, não quero problemas. Por isso estou devolvendo. Se eu soubesse que era casa de polícia, não teria entrado. Me desculpa. Sou sujeito homem, por isso estou devolvendo." A suspeita é que mais de uma pessoa tenha participado do furto. A Polícia Civil realiza buscas para tentar encontrar os bandidos, mas até o momento ninguém foi preso. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, atualizou as regras sobre o insufilme automotivo. Agora, dirigir carros com a película muito escura ou com bolhas, por exemplo, pode gerar multas de R$ 195. Com tantas contas de final de ano, é melhor ficar atento antes de ligar o motor e sair para aproveitar as férias. De Criciúma, em Santa Catarina, a repórter Michele Veiga traz as informações. Antes, colocar a película ou o insufilme era para garantir estilo e também segurança, mas acabou virando quase um item de série dos carros. Com isso, vieram as regras e as mudanças na lei. A corrida para não gerar uma multa em casa ou uma surpresa é a troca da película, que pela nova legislação não pode ter nenhum dano aparente, bolhas, rasgados, nada disso. Ela tem que estar intacta e em perfeitas condições. Agora, a Resolução 960/2022 do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, determina a quantidade de luz que atravessa a película sem ser absorvida. E também fala das bolhas que acabam se formando e outras deformidades que podem ser convertidas em multa e perda de pontos na carteira. Por isso, as lojas de acessório que instalam as películas estão vendo o seu faturamento neste final de ano aumentar. Muita gente com película irregular, tá? Muita gente não sabe ainda dessa legislação, só recebe o susto de receber a multa em casa, tá? Então a multa já está correndo, a galera está vindo buscar esse fator aí de proteção e andar na legislação correta, né? Com a nova regra, a quantidade de luz que passa pelo material do insufilme não pode ser menor que 70%, independente da cor, para os vidros do para-brisa e das demais áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Nos demais vidros, sem interferência à condução, como dos bancos traseiros, o percentual mínimo permanece em 28%. Com isso, o insufilme G5, aquele bem escuro, por exemplo, por ter transmistância luminosa muito baixa, fica proibido nos veículos e sujeito a punições.
Ainda sobre a passagem de iluminação, o CONTRAN também optou por proibir películas do tipo espelhadas ou opacas. Mas ainda tem gente que opta por correr o risco. Muita gente procura a parte estética, mas eu vou te falar que 70% aí procura andar dentro da lei, andar tudo certinho e não correr o risco de passar aí um perrengue com uma multa ou ser parado aí, daqui a pouco numa polícia rodoviária ou talvez em uma blitz. A multa é de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do veículo. Após deixar o carro regular e pagar os valores de guincho e estadia, é possível fazer a retirada do automóvel. O melhor mesmo é se apressar e correr atrás de trocar ou retirar totalmente a película. Assim, evita prejuízo no bolso e melhora também a visibilidade do veículo. Segundo Leonardo, hoje a empresa dele atende até 12 veículos por dia. Antes da mudança era em torno de 6. O preço médio da instalação varia de estado para estado, mas gira na faixa dos R$ 300, uma de boa qualidade e certificada. O bom mesmo é ficar atento, investir agora para evitar dor de cabeça mais tarde. São Paulo criou novas regras para aplicativos de transporte na capital com o objetivo de aumentar a segurança do serviço e que já estão valendo. Após a CPI dos aplicativos aprovar um relatório das investigações feitas sobre empresas que prestam este tipo de serviço, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, publicou no Diário Oficial da cidade um decreto que tem como exigências previstas comprovar a emissão e a manutenção do certificado de registro e licenciamento de veículos no município de São Paulo, se o veículo for de empresa, ou no município de residência do motorista, se o carro for de pessoa física. Realizar vistoria e inspeção técnica veicular conforme os parâmetros e frequência definidos pelo CMUV e operar veículo motorizado com, no máximo, 10 anos de fabricação. No decreto de 2016, a permissão era de até 5 anos. Em nota, a Uber afirma que o novo decreto, ampliando a idade veicular em São Paulo, traz avanços importantes, porque leva em consideração a realidade econômica e o envelhecimento da idade média da frota brasileira. Sobre a vistoria, não há previsão na lei federal que regulamentou os aplicativos e que baliza as regulações municipais, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o aplicativo. Já com relação à proposta de restringir a prestação de serviço de transporte privado a veículos de determinadas municipalidades, o decreto, de acordo com a Uber, apresenta um retrocesso para a regulação paulistana, pois não apenas impede que mais pessoas possam gerar renda, como desintegra a mobilidade de regiões conturbadas como São Paulo. As alterações têm como objetivo aumentar a segurança do serviço e proporcionar um maior controle sobre as condições da frota de veículos de aplicativo que circula na cidade. Porém, essas alterações ainda dependem de regulamentação do Comitê Municipal de Uso do Viário. O governo de São Paulo cumpriu o acordo feito em agosto deste ano com as concessionárias das rodovias estaduais para promover aumento na tarifa dos pedágios em mais de 10%. Os novos preços estarão valendo a partir da meia-noite deste sábado. Os pedágios das rodovias do estado de São Paulo vão ficar quase 12% mais caros a partir da meia-noite desta sexta-feira. A decisão da Artesp já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Em junho deste ano, o governo paulista anunciou que durante o ano de 2022 não haveria reajuste nas tarifas de pedágio. Geralmente a data base para isso é 1º de julho. O reajuste do valor nas estradas administradas pelas concessionárias TEB, Intervias, Triângulo do Sol, Renovias e Colinas deve ser de 10,72%, percentual baseado na evolução do Índice Geral de Preços Mercado, do IBGE, entre junho de 2021 e maio de 2022. Já para as rodovias sob concessão das empresas Autoban, Rota das Bandeiras, Via Oeste, CAT, Via Rondon, SPVias, rodovias do Tietê, Ecovias, Ecopistas, Rodoanel Oeste e Rodoanel trechos Sul e Leste, o aumento na tarifa vai ser de 11,73%. Esse percentual considera a evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
também entre 2021 e 2022. Na rodovia dos Imigrantes, por exemplo, que é administrada pela Ecovias, o valor atual do pedágio, que é de R$ 30,20, vai custar R$ 33,80. O Banco Central dos Estados Unidos desacelerou o ritmo, mas aumentou a taxa básica de juros da economia pela 7ª vez seguida. A alta foi de 0,5 ponto percentual, o que levou o índice para a faixa entre 4,25% e 5%. Segundo o comunicado divulgado logo após a decisão tomada por unanimidade, a intenção é trazer o mais rápido possível a inflação do país para 2%. Atualmente, está em 7% no período de um ano. No mercado financeiro desta quarta-feira, com os investidores repercutindo a política econômica do novo governo e a divulgação da decisão do Banco Central dos Estados Unidos de aumentar a taxa de juros do país, o dólar fechou em queda de 0,25%, cotado em R$ 5,30 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,73% aos 104.291 pontos. A prévia do PIB do Banco Central indicou leve queda na atividade econômica em outubro. Na parcial do ano, o indicador registrou aumento. O índice de atividade econômica, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou uma pequena redução de 0,5% em outubro, na comparação com setembro. De acordo com dados do Banco Central, esse foi o terceiro mês seguido sem crescimento do nível de atividade da economia brasileira. Já no terceiro trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 0,4%. Na comparação com outubro do ano passado, o indicador do nível de atividade registrou crescimento de 3,68%. Para este ano, o mercado financeiro estima uma alta de 3,5% para o PIB. Para 2023, a expectativa é de um crescimento menor, de 0,75%. Segundo o Banco Central, no acumulado de janeiro a outubro deste ano, o nível de atividade econômica brasileira registrou expansão de 3,41%. O indicador apresentou crescimento de 3,13% em 12 meses até outubro. Amanhã termina o prazo do saque extraordinário de R$ 1.000 do Fundo de Garantia. O dinheiro que não for retirado voltará para a conta. Os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ainda podem fazer o saque extraordinário da conta. O prazo para sacar o dinheiro termina nesta quinta-feira. Caso não movimente a conta até o prazo, o recurso volta definitivamente para o fundo com a devida correção monetária. O valor do saque é de até R$ 1.000 por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS ativas e inativas. Segundo a Caixa Econômica Federal, ainda estão disponíveis cerca de R$ 8 bilhões para serem retirados por aproximadamente 12 milhões de trabalhadores. O dinheiro fica disponível na poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem ou nas contas bancárias previamente cadastradas pelo trabalhador para receber os valores do Fundo de Garantia. Caso o dinheiro não apareça no aplicativo Caixa Tem, é preciso fazer o pedido pelo aplicativo FGTS. Proteger as senhas, não clicar em links e redobrar os cuidados com o cartão. Essas são algumas dicas que a Febraban dá à população brasileira para evitar dores de cabeça e possíveis golpes nesse final de ano. Com a proximidade das festividades de final de ano e o recebimento da segunda parcela do 13º salário, milhões de brasileiros saem às compras no varejo de rua, nos shoppings, mas também aumentam as compras no e-commerce, ou seja, nas compras pela internet. E enquanto alguns saem para comprar, outros para roubar. A Federação Brasileira de Bancos fez um alerta sobre os cuidados que os consumidores devem ter ao efetuar as compras. A aglomeração de pessoas e a distração na hora de pagar compras em comércios de rua criam um ambiente ideal para que golpistas descubram a senha e troquem o cartão. Dessa forma, uma lista com diversos alertas foi elaborada pela Febraban. No mundo virtual, as preocupações são novas.
A federação indica que, para evitar de cair em golpes, o cliente deve evitar clicar em links. Digite você mesmo os sites das lojas. Evite pagamentos adiantados e, principalmente, desconfie de promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Em caso de pagamento como o Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Como os boletos, confirme o nome da loja. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência. Confirme se a página tem selo de autentificação e não compartilhe dados pessoais. Já nas compras em lojas físicas do varejo e em shoppings, passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa. Sempre confira o valor da compra no visor antes de digitar a senha e proteja o código de segurança. Após utilizar e retirar, verifique o nome no cartão para ter certeza de que realmente é o seu. Golpistas podem se aproveitar de distrações para trocar. Anualmente, a Febraban faz esse alerta aos consumidores para evitar que os bancos e o próprio consumidor sejam danificados pelos golpistas. Essa época do ano é a que mais situações como essas ocorrem e ter que passar as festividades com dor de cabeça não é um presente tão agradável para a população. Nas últimas semanas, a taxa de positividade de Covid-19 aumentou entre as crianças de todo o Brasil, assim como o número de hospitalizados pela doença nessa faixa etária. Olha só esse número como é triste. Por dia, uma criança de 6 meses a 5 anos morreu só em 2022. Entre 1º de janeiro e 11 de outubro, 314 crianças diagnosticadas com Covid vieram a óbito, de acordo com dados analisados pela equipe do Observe Infância, que incluem as mortes em que a Covid-19 foi a causa básica ou aqueles em que a doença foi registrada como uma das causas associadas. Segundo dados do vacinômetro Covid-19 do Ministério da Saúde, analisados pelo Observe Infância, até o dia 28 de novembro, de cada 100 crianças de 3 e 4 anos, apenas 7 tinham recebido as 2 doses da vacina. Do total de 5.900.000 nessa faixa etária, somente 1.083.958 tomaram a primeira dose, enquanto 403.858 completaram a imunização com a segunda dose da vacina. Em testes feitos pelo Grupo Fleury, em 9 estados brasileiros e no Distrito Federal, a positividade em crianças de 0 a 2 anos para o coronavírus passou de 3% em outubro para mais de 16% em novembro. Já entre as crianças de 3 a 5 anos, passou de 1,4% para 7,7% no mesmo período. Esse aumento de casos também está sendo seguido por uma crescente nas hospitalizações em crianças dessa faixa etária. Na última semana epidemiológica registrada pelo Ministério da Saúde, entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, 193 crianças menores de 1 ano foram internadas pela doença. Entre os dias 2 e 8 de outubro, por exemplo, haviam sido 26 internações. Um crescimento, portanto, de mais de 7 vezes em 2 meses. De acordo com o Grupo Fleury, o aumento de casos positivos se deu em todas as faixas etárias, mas que entre as crianças chama atenção porque vem acompanhado de um aumento na gravidade da doença. E afirma que se em todas as faixas etárias a positividade aumentou, mas a internação só aumenta em crianças pequenas, isso significa a falta de vacinação. A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da telesaúde, com o objetivo de fortalecer o atendimento médico à distância. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados já foi discutido e aprovado pelo Senado e segue agora para a sanção presidencial. O projeto regulamenta a telesaúde, autorizando consultas e outras terapias à distância, através de tecnologias da informação. A medida abrange todas as profissões de saúde regulamentadas e determina que as tecnologias utilizadas sejam seguras e com transmissão de dados e imagens de forma adequada e confiável.
Os atos dos profissionais de saúde durante o atendimento remoto têm a mesma validade do atendimento presencial, ou seja, receitas e atestados não poderão ser contestados. Os profissionais de saúde terão autonomia para definir se o procedimento a que o paciente deve ser submetido pode ou não ser realizado com o atendimento remoto. O paciente também precisa concordar com o atendimento à distância. O texto aprovado pela Câmara, que segue agora para a sanção presidencial, também define que as empresas que se propuserem a prestar este tipo de atendimento precisam ter pelo menos um diretor médico. O Conselho Federal de Medicina informou em nota que concorda integralmente com o texto aprovado pela Câmara. A Confederação Nacional da Saúde, que representa as instituições privadas de saúde no país, diz que a aprovação da medida é fundamental, porque se encerraria no final deste ano o período de autorização da telesaúde por conta da pandemia, e uma nova lei se fez necessária para garantir a continuidade desse tipo de atendimento. Destaca ainda que é necessária regulamentação para evitar precarização de profissões. Os deputados garantem que a medida vai ajudar no acesso e universalização da saúde. Garantir atenção, principalmente nos vazios desse país, onde a telesaúde e telemedicina são tão importantes para garantir acesso, orientação, atenção primária no nosso país e no Sistema Único de Saúde. Aqui a gente está falando de acesso, a gente está falando de qualidade, a gente está falando de sustentabilidade para o SUS. O texto também prevê atendimento remoto na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde foi procurado para explicar como a medida funcionará, mas não deu resposta até o fechamento da reportagem. O número de casos de dengue no Brasil disparou neste ano e o balanço anual pode terminar com recorde de mortes pela doença. O Brasil registra uma explosão de casos de dengue. O número de contaminados no ano é quase o triplo do contabilizado em todo o ano passado. Os dados parciais apontam para 1.400.000 casos prováveis da doença no Brasil em 2022. Em 2021, foram 544.000 infectados. A capital federal é a que tem o maior registro de casos. Por lá, já passam de 67.000 confirmações. E Goiânia aparece na sequência, com quase 54.000 contaminações. Além disso, o total de mortes por dengue em 2022 já é maior do que o registrado nos últimos 6 anos. Até a primeira semana de dezembro, 978 óbitos foram confirmados. Segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde, outras 98 mortes estão em investigação. O número é um alerta para uma nova epidemia da doença que vem atingindo todas as regiões. Se confirmadas as projeções, 2022 pode terminar como o ano mais mortal para a dengue no Brasil. O número de mortes deve ultrapassar 1.000. Um registro alto como esse só aconteceu na década de 1980, quando a doença ressurgiu no país e começou a ser mais frequente, com ciclos de maior e menor intensidades. Especialistas indicam que as projeções de alta também devem se manter nos primeiros meses de 2023. As chuvas e os dias quentes colaboram com um aumento de mosquitos da dengue. Por isso é importante eliminar os criadouros para evitar que ele se prolifere, esvaziando locais onde há água parada, como pneus, pratos de vasos e objetos que ficam acumulados pelo quintal que podem funcionar como reservatórios para a reprodução dos mosquitos. E um estudo científico pode ser essencial para a cura de uma das doenças que mais matam no mundo. A Moderna, farmacêutica que desenvolveu imunizantes anti-Covid, anunciou que uma vacina contra o câncer apresentou resultados promissores. As farmacêuticas Moderna e Merck anunciaram os resultados da segunda e penúltima fase dos testes clínicos de uma vacina terapêutica personalizada para o melanoma, que é um tipo de câncer de pele mais letal. A aplicação, que utiliza a tecnologia RNA mensageiro impulsionada pelas doses desenvolvidas para a Covid-19, levou a uma redução da recorrência do tumor ou de morte pela doença. No estudo, os cientistas recrutaram 157 participantes com melanoma em estágio 3 e 4 após uma cirurgia de ressecção completa do tumor.
No total, a terapia durou cerca de 1 ano. Foram administrados 18 ciclos de 200 miligramas de um medicamento a cada 3 semanas para o primeiro grupo e para o segundo também, somando a um total de 9 doses da vacina. As aplicações dos imunizantes proporcionaram uma redução de 44% na volta do tumor, na comparação do grupo 1 com o grupo 2. Os números são inéditos no que se diz respeito à utilização da tecnologia no combate ao câncer. Com os resultados promissores, os laboratórios pretendem conversar com as agências reguladoras para dar início à fase 3 dos testes clínicos. Além disso, elas têm planos de expandir o uso da plataforma de forma rápida para a aplicação contra outros tipos de tumores. E os testes empolgam os cientistas. O motivo é a forma da atuação da vacina no corpo. Para estimular a resposta imunológica, essa plataforma de RNA mensageiro atua como um código de instruções que ensina as próprias células do corpo a produzirem determinada proteína. Dessa forma, os cientistas coletam o material genético específico do tumor de determinado paciente, isolam as proteínas e depois criam o imunizante. Com isso, a aplicação ensina o sistema imune a destruir as células cancerígenas. Esse pode ser um passo fundamental para, finalmente, os cientistas encontrarem a cura do câncer. Um passo fundamental para a esperança de milhares de pessoas que morrem pela doença anualmente. O ex-diretor do Instituto Butantan, Isaías Hall, foi enterrado hoje. Um dos maiores cientistas do país morreu em casa ontem à noite, aos 95 anos de idade. Isaías é conhecido por uma longa jornada acadêmica. Foi formado em medicina pela Universidade de São Paulo e realizou mestrado e doutorado em bioquímica na mesma universidade, chegando a ser professor titular do departamento. Caçado pelo AI-5 durante o período de ditadura militar, ele saiu do Brasil. O pesquisador retornou ao país no final dos anos 80 e ajudou o processo científico e tecnológico de vacinas do Instituto Butantan. Sua ajuda foi crucial para produzir 200 milhões de doses dadas ao Plano Nacional de Imunizações do Instituto. Isaías foi diretor do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, filiada à Unesco. Exerceu o mesmo cargo no Instituto Butantan, além de presidir a Fundação Butantan, a associação que administra os recursos do instituto de mesmo nome. O Peru vive uma intensa crise política por conta da destituição de Pedro Castilho. Ontem, o ex-presidente participou de uma audiência virtual que avalia um recurso à sua prisão provisória de 7 dias. Em sua primeira declaração pública, desde que foi destituído e detido há uma semana, ele garantiu que nunca irá renunciar. Hoje, Dina Boluarte, que era vice de Castilho e assumiu a presidência do país, propôs um novo adiantamento das eleições gerais para o ano que vem, que será debatida pelo Congresso amanhã. Fazendo ajustes, as eleições gerais poderiam ser adiantadas para dezembro de 2023. Antes disso, irmãos e irmãs que pedem o adiantamento, não seria tecnicamente possível. Nesta quarta-feira, foi declarado estado de emergência em todo o Peru devido a violentos protestos contra e a favor da destituição do ex-presidente Pedro Castilho. O Ministério da Defesa anunciou que a medida vai valer em todo o território nacional por 30 dias. Até o momento, as manifestações deixaram pelo menos 7 mortos e centenas de feridos. Várias regiões do Peru se encontram bloqueadas por caminhoneiros. Que mantenhamos a calma. O país não pode se cobrir de sangue. Já tivemos essa experiência nos anos 80 e 90. Acredito que não queremos a volta dessa história dolorosa que marcou a vida de milhares de peruanos. Enquanto os protestos tomam conta do país, Pedro Castilho segue detido na sede da Prefeitura de Lima. O ex-presidente pode ser condenado a 18 meses de prisão pelos crimes de rebelião e conspiração. Castilho tentou dissolver o Congresso, mas não obteve apoio das Forças Armadas e da polícia. Ele teve um pedido de liberdade negado pela Justiça peruana na última terça-feira, pois o juiz responsável pelo caso considerou que havia risco de fuga. Castilho diz que o Ministério Público e a oposição atribuem a ele crimes que não cometeu e que havia planos de tirá-lo do poder com um golpe de Estado.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social abriu seleção pública para definir parceria na elaboração de estudos para a implantação do projeto espacial Marinho no Mar do Sul do Brasil. A ideia é fazer um levantamento sobre essa região com objetivos ecológicos, econômicos e sociais. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país e o mundo. O anúncio foi feito durante a COP15, a Conferência de Biodiversidade das Nações Unidas, que ocorre no Canadá e deverá ter o resultado da seleção pública anunciado dia 28 de abril. E a previsão é que os estudos sejam concluídos em 36 meses. O projeto prevê financiamento no valor de 7 milhões de reais para a proposta vencedora e poderá ser levado a outras áreas da costa brasileira. 18 pinguins de Magalhães voltaram à natureza após terem sido resgatados no litoral de Santa Catarina. De acordo com o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, 49 aves foram resgatadas e reabilitadas ao longo do ano. Segundo a área técnica do projeto, houve grande ocorrência de pinguins na ilha no período em que as aves já deveriam estar voltando para suas colônias e chegam debilitadas com anemia e com grau moderado de parasitismo, tanto em sistema digestivo como no sistema respiratório. Outras aves também apresentavam machucados com apetrechos de pesca. As aves foram soltas na praia do Moçambique, em Florianópolis. Forças dos Estados Unidos na Coreia lançaram uma nova unidade de forças espaciais nesta quarta-feira, enquanto os aliados intensificam os esforços para combater melhor as crescentes ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. Seul e Washington estão tentando aumentar a cooperação de segurança para deter a Coreia do Norte, que este ano testou mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir o continente americano. As Forças Espaciais dos Estados Unidos na Coreia é o segundo componente espacial no exterior da unidade e tem a tarefa de monitorar, detectar e rastrear mísseis, bem como reforçar a capacidade espacial geral. Forças ucranianas derrubaram hoje 13 drones, enquanto a Rússia lançava seu primeiro grande ataque com drones na capital em semanas. Os Estados Unidos analisam a possibilidade de enviar seu avançado sistema de defesa aérea Patriot para ajudar a Ucrânia. As explosões abalaram o distrito central de Shevchenkovsk e 2 prédios administrativos foram danificados. Um alerta de ataque aéreo foi suspenso por 3 horas após o início. Em um distrito de Kiev, os moradores disseram ter ouvido o som de um drone Shahed iraniano, conhecido como ciclomotores pelos ucranianos por causa do zumbido alto, seguido por forte explosão em um prédio próximo às suas casas. O Parlamento Europeu entregou o prêmio Sakharov para a liberdade de pensamento ao povo ucraniano pela sua resistência à invasão lançada pela Rússia em 24 de fevereiro deste ano. Em cerimônia em Estrasburgo, na França, a distinção será atribuída a 4 representantes do povo ucraniano. Na mesma cerimônia, está prevista a intervenção por videoconferência do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ontem, em um seminário também realizado em Estrasburgo, os representantes ucranianos insistiram que a luta do povo não é por território, mas sim pela liberdade e pelos valores democráticos da Europa. Um levantamento feito pela AirHelp, plataforma que presta assessoria jurídica a passageiros, coletou dados de 10 mil avaliações de usuários em 30 países, entre janeiro e outubro deste ano. Dos 10 melhores aeroportos, 4 estão no Brasil. Dos 151 aeroportos do ranking, o Internacional Gilberto Freire, em Recife, Guararapes, Pernambuco, é o segundo melhor do mundo, de acordo com a pesquisa, obtendo 8,72 de nota no quesito pontualidade de voos, 8,13 para a qualidade do serviço e 8,33 para a qualidade do varejo, compondo pontuação final de 8,52.
Já o líder do ranking, o aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão, obteve 8,89 de pontualidade, 8,90 de serviços, 8,57 lojas e restaurantes, obtendo um total de 8,83. Em terceiro lugar, aparece o Internacional de Narita, no Japão. Na quarta posição, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, seguido pelo Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi, na Índia, Aeroporto de São Paulo, Congonhas, na sétima posição, Aeroporto Internacional de Gimpo, na Coreia do Sul, em sétimo, o Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em décimo, o Aeroporto Internacional de Jeju, na Coreia do Sul. Antes deste levantamento, apenas 2 aeroportos brasileiros figuravam nos 10 melhores na plataforma: Afonso Pena, no Paraná, e Viracopos, em São Paulo. Com relação a companhias aéreas, a Latam é eleita a 5ª melhor do mundo, ficando atrás de Qatar Airways, United Airlines, Qantas e Etihad Airlines. E as brasileiras Gol e Azul aparecem nas posições 36 e 45, respectivamente. Redemoinhos de poeira tão comuns na Terra também ocorrem em Marte. O som de um deles foi captado no planeta vermelho. Durou apenas alguns segundos, mas empolgou os cientistas. Pela primeira vez, o rover Perseverance da NASA registrou o som de um redemoinho de poeira em Marte. De acordo com um estudo publicado esta semana, o olho do redemoinho passou logo acima do Perseverance, permitindo que o microfone captasse o ruído. Os pesquisadores esperam que a gravação ajude a entender melhor o clima de Marte, bem como a forma como a sua superfície estéril e sua atmosfera podem ter sustentado a vida no passado. Redemoinhos de poeira, comuns em todo o planeta vermelho, se formam quando há uma grande diferença entre as temperaturas do solo e do ar. Eles são comuns na cratera Jazero, onde o rover Perseverance está em operação desde fevereiro de 2021, mas até agora o microfone não tinha conseguido gravar o som de nenhum deles. A parcela de dezembro do Auxílio Brasil foi paga hoje pela Caixa Econômica aos beneficiários com número de inscrição social de final 3. Essa foi a 5ª parcela com o valor mínimo de R$ 600. O Congresso negocia uma nova proposta de emenda constitucional para manter o pagamento do mesmo valor no ano que vem. Caso contrário, o benefício voltará aos R$ 400. O outro finalista da Copa do Mundo foi definido no confronto de hoje entre França e Marrocos. O favoritismo dos europeus prevaleceu e a equipe francesa não teve muitas dificuldades para vencer o jogo. Com a final definida, Argentina e França se enfrentam neste domingo, dia 18, ao meio-dia. Essa final será um divisor de águas para o futebol, já que de um lado temos o argentino Messi buscando o principal título de sua carreira e do outro, o jovem francês Mbappé, que tenta o seu segundo título do torneio. Além disso, ambas as seleções tentam o tricampeonato mundial, feito que o Brasil conquistou em 1970. A final tem tudo para ser um jogo inesquecível para o amante do futebol. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.